Olá, dando continuidade então à nossa disciplina de comunicação e expressão, aqui nessa unidade nós vamos ver então os aspectos gerais dos textos escritos e dos textos orais da esfera acadêmica. Primeiro eu separei a estrutura da organização desse texto acadêmico. Aqui é uma estrutura básica e base para que os textos possam ser então produzidos e construídos. Basicamente então nós temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução é o momento de apresentar o tema escolhido. Aqui nós vamos falar do tema de uma forma mais sutil, apresentando aquelas pequenas informações. É realmente uma introdução sobre o assunto. No desenvolvimento, são elencadas informações e argumentações escolhidas pelo autor. Tudo vai depender da estrutura do seu trabalho em si. Mas no desenvolvimento é o momento que você vai argumentar sobre aquilo que você escolheu, né? O tema proposto, o tema escolhido, e aí você vai colocar a sua argumentação, as suas informações, dados e tudo aquilo que você coletou de informações para a sua produção. A conclusão é o fechamento de pensamento. Então você vai trazer aquelas informações que você colocou lá na introdução, fazendo então aí uma amarração, né? Um fechamento de ideias, para que o texto tenha essa estrutura padrão. Os aspectos gerais do texto escritos. Então aqui nós vamos focar primeiro na parte dos textos escritos acadêmicos. O artigo científico. Os artigos científicos ou artigos acadêmicos, como são também chamados, têm de 12 a 15 páginas, digitadas em fonte Times, tamanho 12, com espaçamento simples ou 1,5. Essas características, elas são básicas e específicas. Nós temos então a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, que estabelece esse padrão de formatação dos trabalhos acadêmicos. Então, tudo que é feito na esfera acadêmica precisa ter uma formatação de acordo com a ABNT. Claro que existe uma certa flexibilidade das instituições de ensino para que peçam uma formatação um pouquinho diferente às vezes. A básica da BNT, ela deve ser seguida por todas as instituições, mas existem algumas características que vai mudar. Por exemplo, a fonte Times, existem instituições que pedem a fonte Arial. Esse conceito de 12 a 15 páginas, pode ser que algumas instituições você encontre de 12 a 20 páginas. Então, são pequenas informações que podem se modificar de instituição para instituição, mas que é a base do texto acadêmico, né? Da formatação aí dos trabalhos acadêmicos. Depois do artigo científico, nós temos a monografia. O termo monografia refere-se a qualquer trabalho científico que visa aprofundar um assunto específico. Por isso ele é chamado de monografia, a escrita sobre um tema específico. Então, a palavra monografia significa escrever sobre um determinado assunto. Então, você vai escolher esse tema e você vai falar sobre. Para isso, você vai pesquisar em livros, em sites confiáveis, em outros trabalhos acadêmicos, e aí você vai reunir essas informações sobre aquele determinado assunto, você vai fazer um esquema, né? Você vai esquematizar o seu trabalho sobre aquilo que você quer dizer e vai então produzir esse trabalho acadêmico. A diferença básica entre o artigo científico para a monografia é que a monografia ela é maior. Ela é dividida em capítulos, tem uma estrutura maior, mas a questão da pesquisa em si, de você ir atrás das informações e as fontes que você pesquisou, não muda em nada. Então, o trabalho acadêmico ele é baseado em pesquisas científicas, né? Em materiais de renomados, materiais importantes. Aqui eu coloquei então uma tabela que é a estrutura da monografia, e ela é dividida em 3 partes, que são os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Todos esses itens aqui que estão assinalados aí com uma corzinha, eles não são obrigatórios, eles são opcionais. Os outros todos são obrigatórios. Então a gente tem folha de rosto, a introdução, as referências, a folha de aprovação e aí depois os capítulos, né, como eles são divididos, a forma que você vai colocar as suas informações. Depois a gente tem lá no final, né, nos elementos pós-textuais, apêndices e anexos são opcionais, isso vai depender muito do seu tema, daquilo que foi pesquisado, daquilo que foi escolhido para você fazer. Então, essa tabelinha só está mostrando as opções da monografia, o que ela pode conter.
Tudo vai depender do seu orientador, do seu professor que vai te auxiliar nesse processo e aquilo que vocês optaram por colocar ou não nessa produção acadêmica. A dissertação. A dissertação é um tipo de trabalho muito parecido com a monografia, porém mais aprofundada e bem mais detalhada. É extensa do que a produção da graduação e é exigida para o término do mestrado. Então, a monografia e o artigo científico, elas são específicas para o término da graduação. Isso também vai depender da instituição de ensino. Algumas vão solicitar artigo científico, que é menor, outras vão solicitar a monografia, que é um pouco maior, dividida em capítulos. Mas a dissertação, ela é específica para o término do mestrado. Então, dissertação é mestrado. A monografia é a graduação. A tese. A tese é outro tipo de produção acadêmica escrita, mas para doutorado. Aqui a diferença básica é que a análise precisa ser original. Por isso é que é importante que não se tenha na área uma proposta de estudo parecida àquela escolhida durante o doutorado. Diferença básica então, até aqui na nossa dissertação, que é a do mestrado, nós vimos que vai haver pesquisa, você vai falar sobre aquilo, você vai realmente dissertar sobre aquilo, expor os elementos que foram abordados aí. Já na tese do doutorado, você vai trazer uma concepção nova. Então, nenhum estudo naquela área ou nada muito aprofundado naquela área, então você vai trazer algo novo para o doutorado. Agora, os aspectos gerais dos gêneros orais, dos textos orais, pensando sempre na esfera acadêmica. A gente tem o seminário, que é um método de estudo e atividade didática específica de cursos universitários, e seu objetivo principal é levar todos os participantes a uma reflexão aprofundada de determinado problema, a partir de textos e em equipe. Então, o seminário ele se baseia nessa informação. Há pesquisa, há todo o grupo que divide a temática em si, a apresentação e etc. A exposição oral. O gênero exposição oral tem como objetivo informar, preparar uma reflexão e preparar uma discussão. Depois que se apresenta uma informação, uma temática, sempre tem então aí um debate ali no final, ou uma discussão sobre aquele determinado assunto. E aí a gente tem 3 fases da exposição oral. A primeira corresponde ao que antecede, que é aquela parte da pesquisa e coleta de informações. A segunda corresponde ao momento de fato da apresentação e do apresentador, questão de voz, de postura, de domínio de conteúdo e etc. A terceira é o momento final, que é quando a plateia pode fazer questionamentos e abre-se um momento para um pequeno debate. Então, expôs a ideia, expôs aquele assunto, depois abre-se ali um momento para que as pessoas possam colocar a sua opinião sobre aquele determinado assunto e discutir sobre aquilo. E por último, a gente tem o debate, que é um gênero da oralidade também e que requer organização. Debater sobre determinado tema é sempre uma boa maneira de conhecer o pensamento do outro e é preciso que haja um mediador conduzindo o debate, dando voz a um ou a outro debatedor e o tempo para cada argumento exposto. Então, pensando no debate como um gênero da oralidade na esfera acadêmica, ele é organizado. Sempre tem um mediador, uma pessoa que está conduzindo aquele debate e aí ele marca o tempo e ele vai dando voz a um ou ao outro e as respostas e etc. Então, é também um gênero da oralidade específico também da esfera acadêmica e ele corresponde então a essa questão dos temas polêmicos e que existem pontos de vista diferentes sobre aquele determinado assunto. Muito obrigada!